Olá, amigucho, seja bem-vindo ao nosso canal. Se não for inscrito, inscreva-se e não esqueça de curtir e compartilhar a nossa historinha, que hoje é muito legal, sobre o Davi e o Golias. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo, cuidando de todas as ovelhas que o seu pai possuía. Houve um dia em que Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse até a casa de Jessé, escolher um novo rei para Israel. Nesta época, Saul era o rei, mas Deus não estava nada contente com ele. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, viu seus 7 filhos e logo pensou que o mais velho, que era bem forte e alto, seria o escolhido. Porém, Deus disse: não olhe para a aparência e não olhe para a altura, porque Deus não vê como vê o homem. Ou seja, Deus não escolheria o futuro rei como nós escolhemos. Infelizmente, nós costumamos analisar a beleza exterior e Deus olha o que tem no nosso coração. Se o nosso coração está preto, se está branco, né? Ou seja, se ali tem maldade ou se ali tem bondade. Como nenhum dos filhos que estavam em casa tinha sido escolhido, Samuel perguntou a Jessé se ele tinha outro filho, e ele respondeu que tinha, que era o mais novo, Davi, e que ele estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa, e quando chegou, Samuel disse para ele que ele era o escolhido de Deus para ser um novo rei de Israel. Nesta época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham no seu exército um gigante de quase 3 metros de altura. O nome dele era Golias e os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel e o exército estava com mais medo ainda. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo, em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ele ainda era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelha, não conhecia, tudo aquilo que os homens que estavam na guerra já conheciam. Davi então contou ao rei Saul como tinha matado um leão e um urso e de como Deus o tinha livrado. Saul, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como pesava muito, Davi tirou, e então pegou seu cajado e pedras e partiu para enfrentar o gigante Golias. Ao vê-lo magrinho, Golias riu muito de Davi. O rapaz respondeu que lutava em nome de Deus, e assim atirou a pedra que acertou o gigante na testa, e Golias morreu. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel derrotou então os adversários. Assim, Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei de Israel. Olá, amiguchos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se não é inscrito, inscreva-se e não esqueça de curtir. Hoje a gente tem uma historinha muito legal. Talvez vocês já tenham até ouvido falar. É sobre a Arca de Noé. Então vamos à historinha. Houve uma época em que Papai do Céu olhou para o nosso mundo e viu que as pessoas estavam ficando cada vez mais longe dele. E o coração dessas pessoas estava cheio, transbordando de maldade. Então, ele ficou muito triste. A maioria das pessoas não queria obedecer a Papai do Céu. Cometiam muita coisa que Papai do Céu não gostava. Estavam desobedecendo.
Porém, Noé era uma das pessoas que sempre amou e obedeceu a Deus. Teve um tempo que as coisas realmente estavam saindo de controle. Então, Papai do Céu resolveu conversar com Noé a respeito do seu plano de destruir a terra e começar tudo de novo, para ver se as coisas tinham um jeito. Então, o que Papai do Céu ia fazer era enviar um dilúvio. Ia chover muito, 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 e as águas iriam cobrir toda a terra. Noé ficou muito preocupado. Ele falou, mas e eu? E a minha família? Aí, Papai do Céu disse, não se preocupe, você e sua família e todas as pessoas que me obedecerem e aceitarem o meu convite serão salvos. Mas você tem uma missão, Noé. Você tem que construir um barco gigantesco, muito grande mesmo, porque vai ter que entrar muita gente e animais. Um par de animais, um macho e uma fêmea. E você também vai ter que providenciar comida para todo mundo, enquanto permanecer o dilúvio. Então, Noé e sua família, como eram obedientes, trataram logo de começar a construir aquele grande barco, que ficou sendo chamado de arca, a Arca de Noé. Realmente ele era gigante, tinha 3 andares. Noé também não esqueceu de providenciar comida para os animais e para as pessoas. E como os animais são obedientes, não demorou muito. Assim que a arca estava pronta, eles começaram a chegar de 2 em 2, todos os tipos de animais, leões, elefantes, girafas, bichos grandes, bichos pequenos, e as pessoas só observavam, né? Porque elas não acreditavam mais no Papai do Céu, então elas só observavam aquilo, mas os animais não, já estavam entrando, já estavam caçando um lugar para eles, já estavam dormindo, cada um caçando o seu cantinho. Logo, a arca estava lotada de animais, mas ainda cabia muita gente. E Noé, como era um bom homem, convidou as pessoas: venham, o dilúvio vai ser muito grande, vai acabar com tudo isso que a gente conhece. Venha conosco. E as pessoas riam, o chamavam de louco. Noé e sua família estavam obedecendo a ordem de Papai do Céu, porém os outros não estavam. Noé fez a parte dele, mas as pessoas não quiseram colaborar. Então entrou Noé, a esposa, os 3 filhos e a esposa dos filhos, né? As outras pessoas apenas riam e debochavam de Noé. Então todos que já deviam estar na arca estavam lá dentro. Papai do Céu enviou um anjo para fechar a porta da arca. Depois de 7 dias que estavam todo mundo lá dentro, as pessoas do lado de fora começaram a ficar desesperadas, porque começaram a cair pingos, ou seja, começou a chover. Era a primeira vez que as pessoas estavam vendo cair água do céu. Nunca havia chovido, né? Só o orvalho que molhava a terra. Começou a ter raios, trovões, aquela chuva começou a ficar muito forte, as pessoas foram se desesperando cada vez mais, mas infelizmente elas não acreditaram, elas não obedeceram à ordem do Papai do Céu. E com isso, infelizmente, elas deixaram de existir. E era tanta chuva, que começou a se formar um grande mar. E com isso, a arca começou a flutuar. E Noé, sua família e os animais, todos estavam protegidos, pois o próprio Papai do Céu se comprometeu em cuidar deles. Estavam bem cuidados, né? Estavam dentro da arca, tinha comida, tinha tudo que precisava. Foram 40 dias de chuva. Já imaginaram? 40 dias chovendo, são para 40 dias e 40 noites, né? Mas enfim, as águas secaram e a arca pousou em uma montanha. E todos os animais e toda a família de Noé, né, pôde sair em segurança. Todos ali estavam muito felizes,
porque eles sabiam que estariam começando uma nova vida. Papai do Céu enviou então um arco-íris com a promessa de que estaria sempre com eles e que o mundo nunca mais seria destruído por água. Então, quando virem um arco-íris, lembre-se da promessa que Papai do Céu fez a Noé e faz a todos nós até hoje. Nós podemos e devemos confiar no Papai do Céu, porque ele sempre cumpre suas promessas de proteger e cuidar daqueles que o amam e o obedecem.